Uma boa tarde, excelentíssimo presidente desta sessão, deputado Reis, a todos os nossos pares que nos acompanham, o deputado Conte Lopes, a lenda da Polícia Militar e da Rota, o deputado Lucas Bove, a todos na galeria que nos acompanham, a TV Alesp, aos amigos pelo interior de São Paulo afora, que acompanham esse importante parlamento brasileiro, a todos os funcionários civis e militares, uma boa tarde, excelente quarta-feira. Venho a essa tribuna, no grande expediente, como primeiro orador, primeiro para parabenizar o governo de São Paulo e a Secretaria de Saúde pelo último ato que fizeram na segunda-feira, dia 28, onde deram publicidade no lançamento da tabela SUS paulista. Estivemos acompanhando, na verdade, em 28 parlamentares, deputados estaduais, acompanhando o pronunciamento do secretário de Saúde e do governador lá no Palácio do Governo, e ficamos entusiasmados e felizes em ver, testemunhar o avanço que o governo de São Paulo tem dado nas mais diversas pautas, e na saúde não tem sido diferente. Simplesmente 20 anos aguardando um reajuste da tabela SUS, que nunca veio, e desse governo federal que a gente não vai esperar mesmo, depois do aumento de R$18 do salário mínimo e vergonha atrás de vergonha, a gente não vai esperar isso do governo federal. E vem o governo paulista na vanguarda, com pioneirismo, avançando no tema e complementando a tabela SUS, se comprometendo exatamente na data em que as santas casas, os hospitais filantrópicos completavam 60 anos, dando publicidade no complemento da tabela SUS, chegando até a 5 vezes, 400% o valor a ser pago para quem atende a pessoa mais vulnerável, que não tem saúde, que não tem plano de saúde, que não tem convênio médico, aquele que precisa mesmo do SUS, que inclusive é a maioria no Brasil. Então, São Paulo deu um avanço gigantesco. Só um exemplo rápido: um parto normal no hospital público era pago R$414 para um parto normal. O que isso acabava refletindo? Ninguém queria fazer parto normal. Os médicos levavam ali, tentavam levar o máximo que pudessem para um parto cesariano, e essa é a verdade, era o que acontecia. Agora, com essa correção, com esse complemento do governo de São Paulo na tabela SUS, o parto normal, que era R$414, vai para mais de R$2.000 a ser pago. É o ideal? Não, tem muito para avançar ainda. Mas São Paulo deu o primeiro passo. E é impossível que o governo federal e que outros estados, diante dessa proatividade paulista, fiquem de braços cruzados. E eles vão ser obrigados também a tomar atitude, a avançar no tema. Parabéns, governador Tarcísio, a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Parabéns pela coragem de encarar esse tema, de avançar em algo que era quase que suplicado pelos hospitais, quase que nós deputados sabemos aqui o quanto que os superintendentes e diretores de hospitais vinham buscar o apoio do parlamentar de emendas para que fosse custeado, até muitas vezes a folha de pagamento, qualquer investimento, qualquer compra de equipamento, não tem dinheiro, sendo feito lá ginástica para conseguir administrar a saúde local do município, da região, através de migalhas que eram entregues pela tabela SUS e que são entregues até hoje ainda, na maior parte do Brasil, pela tabela SUS. E agora São Paulo vem avançando e eu me sinto orgulhoso em fazer parte desse movimento, do movimento que eu tenho certeza que ficará conhecido como o melhor momento da política paulista, esse governo que nós estamos inaugurando hoje, no primeiro ano ainda, né? Os primeiros 8 meses aqui em São Paulo. Eu também quero falar sobre um tema que foi polêmico nas redes, entre aspas, né? Nas redes policiais, no mundo policial, que foi a revogação de um decreto de 2020, em que acabava com o direito à gratuidade dos policiais em serem transportados por empresas públicas intermunicipais. Então, o que aconteceu? Tenho 5 minutos, dá para explicar rapidamente todo esse histórico. Em 2020, durante a pandemia,
o governador antigo baixou uma norma, um decreto, em que todos os policiais civis, militares, técnicos científicos e corpo de bombeiros tivessem o direito de serem transportados no transporte público intermunicipal de maneira gratuita, que na verdade não era gratuita, mas o governo iria pagar a passagem desse policial para vir trabalhar e voltar para casa. Pois bem, nesse mês de julho agora de 2023, o governador Tarcísio baixou um decreto, 67801, que revogava um desses decretos da pandemia. Revogava um dos decretos da pandemia, o 64864. 10 dias depois da publicação do decreto do governador, a Artesp, que é a agência que regula o transporte estadual de São Paulo, fez um comunicado externo informando esse decreto do governador e que estava sendo revogado então, um decreto da pandemia, porém, publicou o número errado. Em vez de publicar 64864, publicou que o decreto que estava sendo revogado era o 64884, o número errado. Isso foi publicado em Diário Oficial e começou a ter efeito prático. Começou, de fato, as empresas intermunicipais que prestam esse serviço a cumprir o Diário Oficial. E muitos policiais passaram a ser impedidos de usar da gratuidade, enquanto a paisana, somente fardado, poderiam estar tomando condução intermunicipais. Isso chegou ao nosso conhecimento, conforme passaram-se os dias, começaram a pipocar situações, chegou ao nosso conhecimento essa questão, e então, na semana passada, junto com o meu gabinete, junto com os meus assessores jurídicos, doutor Juliano, doutora Regiane e a doutora Leandra, nós nos debruçamos sobre o tema e começamos a investigar, começamos a se aprofundar, porque no meu mandato eu fiz essa opção. Eu peguei pessoas técnicas para quando a gente fosse trabalhar em cima de cada tema, que a gente trabalhasse com seriedade, com profundidade, com intensidade, e que não ficasse só fazendo política. Então a gente foi pesquisar os decretos, vamos ver lá os decretos de 2020, o que está revogando, qual que é esse comunicado do Ministério da Saúde, e o que a gente descobriu, até quase que por orientação divina, né? O que a gente percebeu? Esse erro da Artesp, que até então ninguém tinha visto. E aí o nosso gabinete percebeu que tinha sido publicado o número errado e que a gratuidade dos policiais não estava revogada. O que o governador tinha revogado era, primeiro, a questão do teletrabalho no Estado e a questão da formação do comitê do Covid-19. Isso nos saltou aos olhos. De imediato, entrei em contato com o Palácio do Governo, com a secretaria do nosso governador, com a assessoria do nosso governador, conseguimos agendar uma reunião diretamente com o governador, fizemos ofício para a Artesp, informando esse equívoco, apontando essa questão, fizemos indicação para o governo, fizemos uma comunicação na mídia digital, falando que a gente achou esse problema aqui, e então passamos a atuar diretamente na questão. Aí, por gentileza, pode colocar a primeira fotografia com o governador. Na segunda-feira, com o governador a primeira. Coloca a primeira com o governador. Na segunda-feira mesmo, dia 28, eu e o Major Meca nos reunimos com o governador, logo após a questão do anúncio da tabela SUS, nos reunimos com o governador na segunda-feira, que nos recebeu de maneira sempre humilde e sempre com aquela sabedoria, né, com aquela inteligência que é própria dele, e compreendeu toda a questão do transporte, da gratuidade dos policiais, da Artesp, do decreto dele, do que foi publicado no Diário Oficial que não condizia com o decreto do governador. Explicamos tudo para ele, essa questão bem tranquila. Ele de pronto já comunicou a própria secretaria da pasta sobre o assunto. Pode colocar a próxima foto. No dia seguinte, na terça-feira, fomos até o secretário de Segurança Pública, eu, o Major Meca, o delegado Olim, a bancada de Segurança Pública, outros deputados que fazem parte da bancada não puderam estar presentes, mas estivemos lá com o secretário Derrite, levando essa questão também da gratuidade dos policiais, da importância que isso significa. Só um dado, nós temos 34 mil policiais que moram no interior e trabalham em outros municípios. Sabia disso, Conte? 34 mil policiais militares que moram no interior e vêm para a capital para trabalhar ou para outro município, para mega cidades, né? Para outras regiões. Levamos essa questão. Ontem consegui conversar com o doutor Milton Roberto Persoli, que é diretor-geral da Diretoria de Procedimentos e Logísticas da Artesp. Conversei com ele.
ele acatou a nossa solicitação de maneira bem tranquila e já está sendo providenciado duas questões. E eu já vou encerrar, senhor presidente. Duas questões estão sendo providenciadas. A primeira, uma nova comunicação da Artesp, informando que o decreto que garante a gratuidade do transporte público intermunicipal aos policiais está em vigor, que é o decreto 64884. Essa comunicação já está sendo elaborada para dar publicidade a todas as empresas que prestam o serviço. E segundo, está sendo feito um estudo com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, com a Secretaria de Investimentos, Parcerias e Investimentos, um novo estudo para que seja feito um novo decreto, para que seja regulamentado de uma vez por todas esse assunto que é o transporte gratuito para policiais, que tem que vir trabalhar na capital ou que tem que tomar uma condução para ir trabalhar em outra região e ele presta um serviço essencial para a sociedade e tem que ser garantida a sua gratuidade para se deslocar. Não é possível que um policial nosso coloque metade do seu salário simplesmente no transporte para ir e voltar do serviço, R$ 1.500, R$ 1.800 ou mais. Isso não pode ser aceito. Passou da hora do Estado de São Paulo regulamentar e eu confio que o nosso governador, como líder maior, e os seus secretários, sensíveis ao assunto e técnicos, irão dar uma boa solução a esse assunto e também me coloco à disposição, bem como toda a bancada de segurança pública, para colaborar com essa realização, com essa construção. Inclusive, o presidente, o deputado Reis, também tenho certeza que fará parte dessa construção. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Tudo bem,